Olá, adolescentes investigadores! Olá, adolescentas investigadoras! Eu sou Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 e hoje. O filme da vez é um suspense menos conhecido, sem previsão de estreia no Brasil, mas que, por ter uma temática que costuma me agradar, ele acabou chamando minha atenção. Foi e voltou de muitas enquetes para aparecer aqui no canal, mas na última repescagem acabou sendo o mais votado por vocês. Vamos lá então? Simbora! O verão de 84 fez calor? O que você estava fazendo em 20 de junho desse ano? Por que esse povo ama tanto a década de 80? Tudo isso e muito mais, só se for agora. O ano é 1984, o que eu acho que já tenha ficado claro. Uma molecada sem nada pra fazer durante as férias de verão começa a suspeitar que um vizinho é um assassino serial e então os pivetes unem forças pra investigar o sujeito, enquanto lidam com algumas questões da idade e outros perrengues pessoais. Se enquanto estiver assistindo a Verão de 84, você ficar com a sensação de Eu já vi esse negócio antes. não estranhe, porque provavelmente você já viu mesmo. A fórmula é uma misturinha chupinhada de vários outros trabalhos. Pegue a trama de Janela Indiscreta, Meus Vizinhos São um Terror e o mais recente Paranoia. Use aquele grupinho de amigos moradores de subúrbio de Goonies, Conta Comigo. Ambientize a história na época desses dois, inclusive aproveitando para surfar na onda de sucessos recentes como Stranger Things e It, a Coisa. E voilá! Temos esse suspense indie com direito aos mais variados clichês de filmes com 4 moleques passando por aventuras em suas bicicletas no subúrbio onde moram durante as férias de verão, pouco subvertendo ou disfarçando qualquer um desses clichês. Embora a turma principal desenvolva uma química cativante e os atores juvenis mandem muito bem, o roteiro, como deve ter ficado claro, pouco se arrisca e investe naquela mesma formação tática segura que sabe que não tem como errar. Um covarde nerd, um bobalhão grandalhão, um B10 descolado e o protagonista que é mais neutro e se engraça com a mocinha bonitona. A reconstituição de época também não é nenhuma novidade, nem um grande feito espetacular. Porém, a gente há de convir que ela é bem alcançada pelos figurinos e design de produção e nos transporta gostosamente aos anos 80. O que também é ajudado pela trilha sonora cheia de sintetizadores tão comuns nas músicas daquela época. Mas tem uma coisa que eu acho que pode estar na cabeça de vocês. Por que Hollywood é tão apaixonada por essa época? Precisamente. Bom, eu tenho alguns palpites. Primeiro, porque ela tem um charme ímpar que se mostrou eficaz no cinema e nas séries. Segundo, porque nem é recente demais e assim cheia de recursos tecnológicos que facilitariam o trabalho dos personagens. Tanto que é bacana ver alguns personagens pegando a enciclopédia gigante empoeirada pra pesquisar algo ou ainda se comunicando através de walkie-talkies. Mas a época também não é antiga demais, o que mantém o clima significantemente próximo do que a gente vive hoje. E por fim, meu terceiro palpite é porque por causa dessa proximidade bem equilibrada, consegue gerar uma nostalgia em várias gerações diferentes. Eu mesmo me coloco como exemplo. Apesar de eu ter nascido na década de 80, a minha memória mais ativa é da década de 90. E mesmo sem lembrar direito dos anos 80, essa ambientação consegue me dar saudosismo. Porém, isso também não é um triunfo particularmente novo dessa produção. Pelo contrário, é mais uma coisa que testemunha para provar como esse filme é repeteco. Assim, esse excesso de lugar comum e clichês acabam deixando a trama extremamente previsível. E realmente, no que pertinha à estrutura da trama de investigação, quem já viu um ou mais filmes dos que eu mencionei lá no início, não deve ter muitas surpresas não. Salvo um pequeno detalhe que eu vou falar com spoilers no final desse vídeo. Até porque ela é sustentada por uma dualidade simples. O sujeito é o assassino ou não é o assassino? Peguemos como exemplo Meus Vizinhos São um Terror. A estrutura é a mesma, as curvas dramáticas são as mesmas e estão posicionadas em momentos bem próximos. Pode comparar. Apresentação, aí tem mudança de paradigma, início da investigação, crescente, pequenos contratempos, dúvidas, crescente de novo, grande contratempo, descredibilidade, confrontação, superação, reascensão e resolução. Felizmente, Verão de 84 tem alguns diferenciais sutis espalhados que fazem a experiência valer a pena. Pois é, parecia que eu ia só descer o sarrafo, né? Mas não. Podem não ser detalhes suficientes para todos vocês, mas que existem. A começar por essa tal previsibilidade que, ao meu ver, não é tão prejudicial ao conjunto porque a investigação sobre o possível assassino caminha mais como pano de fundo. Tá sempre ali, mantendo a atenção constante, e cada coisinha que os personagens fazem a gente fica com medo de opa, peraí, alguma coisa pode dar errado. Mas o filme se foca mais nas férias desse tal verão que tem
um mistério no meio. Os moleques conversam água, fazem piadas, brincam, aprontam na vizinhança, se relacionam com os pais, paqueram seus crushes. E por uma ocasião do destino, investigam um vizinho que suspeitam ser um assassino serial. Quem nunca? Na minha rua mesmo tinha os seus que todo mundo se cagava de medo. A gente jogava bola na rua, ele vinha com a faca na mão. Desculpa aí, seu Nunca achei de verdade que você fosse psicopata. Ou seja, é um filme com um evento excepcional inserido num contexto comum, o que dá mais veracidade ao que está sendo retratado. E desta forma, a narrativa nos torna um quinto elemento daquela turma. Eu mesmo assisti sem saber direito do que se tratava e embarquei junto com os personagens naquelas férias. Embora eu confesse que aqui ou ali essas trivialidades possam ter se excedido e desviado mais do que o devido do assunto que movia a trama. O que de fato, apesar de pano de fundo, é aquilo que está levando a história para frente. Como por exemplo, ao tentar se aprofundar na psique de personagens em momentos impertinentes. Uma coisa é quando a narrativa intercala o protagonista esperando o amigo, mas recebe uma visita inesperada enquanto o amigo se atrasa cuidando da mãe. Além de desenvolver o personagem, revelando sua meiguice e fazendo com que a gente goste ainda mais dele, essas narrativas paralelas funcionam porque se completam, deixando a gente apreensível porque a gente sabe que o protagonista tá distraído. Agora, outra coisa é querer desenvolver personagem durante a conclusão do mistério. Ainda que a tristeza do personagem se encaixe naquele momento da história e sua distração seja usada para criar tensão, esses dramas novos foram apresentados muito tardiamente no enredo, sendo encaixado convenientemente apenas para distrair o personagem. Porém, eu não achei que esses momentos impertinentes foram tão numerosos assim para prejudicar o meu envolvimento. Pelo contrário, essa progressão mais calma, intercalando a investigação com a vida dos moleques durante as férias, me aproximou deles, o que deixou a caçada mais gostosa de acompanhar e me deixou mais tenso e preocupado que alguma coisa pudesse acontecer com esses meus novos amigos. E aqui, mais uma vez, a trilha sonora teve um papel fundamentânico, com batidinhas quase imperceptíveis. Ela mantinha aquele clima de perigo no ar e me deixou roendo das unhas toda. E veja bem, essa tensão acontece e funciona mesmo com o filme sendo tão previsível. Ué, mas como é que pode isso? Porque os diretores têm um bom domínio narrativo e conseguem nos tapear. Mesmo que a gente saiba mais ou menos o que é que vai acontecer, eles nos mantêm distraídos o suficiente para não ficar pensando nisso. Claro, desde que a gente consiga se envolver. Aí, para quem não conseguir, a experiência talvez seja entediante mesmo, né? Não sei. Agora, como eu falei anteriormente, tem um pequeno detalhe sim que afasta esse filme dos demais exemplares do gênero. E é isso que eu vou falar agora na segunda parte com spoilers. Então, se você ainda não assistiu ao filme, vá lá ver e depois você volta aqui. Não seja curioso, não estrague a sua experiência, ou pessoa. O terceiro ato. Ele começa naquela mesma levada que a gente conhece de Meus Vizinhos São Terror, mas depois dá início a uma aparente desconstrução da estrutura padrão de 3 atos. Acontece que o terceiro ato, de resolução, não acabou onde pareceu que acabaria. Ele se estende um cadinho mais, nos levando para um diferencial da trama que acredito eu que deva dividir o público. Primeiro, a morte do melhor amigo do protagonista. Segundo, o final em aberto. Eu confesso que a morte do Woody aos 45 do segundo tempo foi um puta soco nos estrombos. Poucas vezes eu lamentei tanto a morte de um personagem como esse. Ah, não, ele não. Ah, não. É, de fato, um acontecimento que dá peso ao filme e nos faz sair dele frustrado e com um gosto amargo. Mas aí eu pergunto a você, essa frustração é com o filme ou por causa do filme? A primeira é positiva e significa que a gente se revoltou porque se envolveu. A segunda é negativa e a nossa revolta é provocada por termos percebido uma trapaça narrativa. Eu acredito que tenha acontecido um milkshake das duas. Porque a partir do momento que o filme tomou uma forma mais drástica e revelou que o cara matava crianças mesmo, a morte de qualquer personagem querido por nós seria esperada. O problema é que o filme moveu demais os seus pauzinhos para que isso acontecesse e permitiu que a gente enxergasse. Sabe, é fantástico quando a gente vê o boneco de ventríloco dançando lá, mas quando a gente vê as mãozinhas e as cordinhas dele movendo, perde um pouco a graça, né? Eu tô falando da decisão artificial dos roteiristas em fazer o serial killer se esconder no sótão e sequestrar a dupla de amigos naquela mesma noite que foi desmascarado. Ah, ele é um psicopata, ele é sangue frio. O mais plausível seria fugir primeiro, depois
depois buscar vingança. B, ainda assim, a possibilidade dele querer se vingar era grande. Sério que a polícia não fez uma ronda completa na casa do moleque? E C, sério que não ficou nenhum policial de plantão na porta da casa naquela noite? Eu acho que tudo que aconteceu poderia ter acontecido, mas se o roteiro tivesse arquitetado as coisas melhor, tivesse escondido mais as mãozinhas e as cordinhas do ventríloco. Isso é meio lamentável, porque o filme tava fluindo tão bem, tão crível. E aí, do jeito que ficou, parece que o filme tenta ser o diferentão e chocar o espectador na marra. Todavia, contudo, porém, entretanto, ainda assim, não deixa de ser surpreendente. Quanto ao final sem conclusão, é algo psicologicamente aterrorizante, angustiante e desolador, e, portanto, certeiro. Imagina só o terror de viver constantemente na mira de um serial killer, sem fazer ideia de quando ele vai cumprir a promessa de voltar para concluir sua vingança. Um tormento pro resto da vida, somado à culpa pela morte do amigo. E tudo isso começou com uma brincadeira juvenil para ocupar o tempo durante as férias de verão. Tá aí. Verão de 84 ainda deixa uma reflexão interessante pra gente. Se for brincar com coisa séria, esteja preparado pro caso dela se revelar verdadeiramente séria. E essa é a minha reação ao filme. E você aí, esticado na cama com o celular na mão, ou então comendo agora com o celularzinho assim no canto, ou então até no sofá com as pernas esticadas, olhando pra cá, pra TV, concorda comigo ou discorda de mim? Hein? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí.